Você está aqui na Bahia há poucos dias dessa vez, mas já deu para fazer um panorama de como você está vendo o estado. O que é que você está achando da Bahia, Renan? Eu estou achando a Bahia triste. Salvador, em especial, eu estou achando um local triste. Eu já morei aqui em 2008, em Estela Maris. Estela Maris, já trabalhei em Simões Filho, na parte do Distrito Industrial de Aratu. Sim. Eu conheço relativamente bem Salvador. Mudou de 2008 para cá? Eu acho que mudou o espírito das pessoas. É muita derrota uma atrás da outra. Derrota no sentido de, aqui foi tomado pelo crime organizado, viver aqui está muito inseguro, a cidade não desfavelizou e a cidade diminuiu de tamanho. Salvador perdeu gente, a Bahia continua perdendo gente. Então, em grande medida, as grandes apostas, não, a Bahia vai estourar, eu ouvia isso. Eu vim trabalhar aqui à época com um clima de, não, agora a Bahia vai pegar, a coisa vai pegar no tranco. E não pegou no tranco. Eu acho que a situação da Bahia é muito difícil, é um dos lugares mais delicados para se resolver e, infelizmente, olhando o arranjo político que a gente tem, não há uma solução fácil. O governo federal, e eu ganhando, vai ter que ter uma atenção muito especial aqui para a Bahia. A que você atribui a Bahia estar nessa situação, Salvador? Porque são dois comandos diferentes. O Estado é comandado pelo PT há praticamente 20 anos e a Prefeitura é comandada pelo grupo de ACM Neto, atualmente com o prefeito Bruno Reis. Você acha que dessa briga do Rochedo contra o mar, a população está levando a pior? Mas com certeza. O primeiro problema é o seguinte, você tem um modelo antigo, que é um modelo meio coronelista das grandes famílias aqui. O ACM Neto é meio que um herdeiro disso. Falta imaginação para eles. Eles precisam tratar de tornar o Estado um lugar desenvolvido e gerar emprego de qualidade. E tornar, vamos dizer, a lógica velha do Estado assistencial que cuida das pessoas parte do passado. Do outro lado, o petismo misturou com o coronelismo do interior do Estado, fez uma fusão com os caras, misturou o sindicalismo deles, aquela coisa de, vou fazer políticas sociais, a compra de voto baseada no carisma, e eles se mantêm aqui há 20 anos. Então, essas duas respostas que foram dadas para as pessoas não funcionaram. E aí, coisas que avançaram. Crime organizado, a chegada dos chineses, e eu estou alertando para onde eu vou, a chegada dos chineses não tratem como um presente, como algo bom. A chegada da BYD é uma imitação do modelo de colonização que a China está fazendo na África. Igualzinho, trazem os trabalhadores deles, eles viram uma elite local, econômica, casam com a mulherada aqui, começam a se firmar e começam a atender o interesse dos chineses. E eles estão fazendo isso, eu sinto isso da parte do governo federal do PT e do governo estadual também do PT, muito porque eles sequer acreditam que a população local vai se adaptar a um regime de trabalho mais intenso com os chineses. Então eles largaram mão e aí estão trazendo a chinesada para cá. Então eu olho tudo isso com muita desconfiança. E eu acho que a galera aqui da Bahia tem que entender que nós precisamos urgente fazer a Bahia sair desse clima de derrota que ela está. Vamos aprofundar algumas das propostas de Renan Santos, pré-candidato a presidente pelo Partido Missão, mas antes eu quero falar um pouco sobre você. A primeira vez que eu tive conhecimento de Renan Santos na política foi meu amigo e gerente de jornalismo da Aratu, o jornalista Matheus Carvalho, que falou: presta atenção nesse jovem, até mais jovem do que a gente, você um pouco mais jovem do que a gente. Presta atenção nesse jovem, ele está com ideias legais. E aí, acompanhando o sentimento de Matheus Carvalho, eu fui prestando atenção na sua trajetória. Você não pode ser chamado de um outsider da política, porque você já está trilhando o caminho da política há algum tempo. Quem é Renan Santos na política? Vamos lá, Renan Santos fundou o maior movimento político da América Latina, que é o MBL. Fundei junto com o Kim Kataguiri, nosso deputado federal. Fizemos as manifestações que derrubaram a Dilma Rousseff, ou seja, eu tenho experiência em derrotar o PT, isso aqui que fique claro. Derrotei a Dilma e depois participei das ruas daquilo que foi a prisão do Lula em 2018. Não me rendi ao puxa-saquismo Bolsonaro, como boa parte da direita brasileira fez, porque todo mundo começou a puxar saco do Bolsonaro para tirar uma lasquinha do Bolsonaro, da popularidade dele. Só que o Bolsonaro errava, especialmente o filho Flávio, e ninguém apontava os erros. Hoje estamos com o Lula, se a gente não crescer nas pesquisas, praticamente reeleito, porque se ele for para o segundo turno com o Flávio, tá barbada. E por que tá barbada? Porque o Flávio comete todos aqueles erros, e eu tô chamando de erro aqui, bem entre aspas, porque a gente sabe muito bem o que o Flávio estava fazendo. Eu vou prestar atenção maior nisso. O que é que Flávio Bolsonaro foi fazer encontrando com o Daniel Vorcaro no momento em que ele já estava com tornozeleira eletrônica? Troca de favores. O Daniel Vorcaro, ele comprou toda a política no Brasil e parte do judiciário. E quando você compra, você recebe algo em troca. Ele não está só distribuindo dinheiro. Ele mandou dinheiro para o Guido Mantega para ser consultor dele, justamente porque o Guido Mantega ofereceu o quê? Contato com o Lula. Ele também teve contratos com familiares do Jacques Wagner aqui da Bahia. Ele teve contratos que são dos mais diversos com o ministro Lewandowski. Ele teve contrato com
outros ministros do STF, o Alexandre de Moraes, acho que é o exemplo mais claro, e ele tinha um contrato porque ele buscava ter algo em troca. Contato, proteção, inserção no governo. Com o Flávio Bolsonaro, ele também teve um contrato. Repare, é um contrato multimilionário do tamanho do contrato do Alexandre de Moraes. E ele não vai querer nada em troca? O que o Flávio ofereceu em troca? Muitas pessoas dizem que foi aquela MP que foi emitida em 2022, durante o governo do pai do Flávio, do Jair, que aumentou o crédito cesta, que aumentou os créditos consignados, que manteve o Banco Master vivo dali em diante. Então, é bom ficar de olho, porque quando descobrirem, a casa do Flávio vai cair. Já está caindo, mas vai cair. E não é muito interessante que a gente está aqui na Bahia e a casa do Flávio está caindo por conta de Trancoso, que aparentemente ele veio aqui para Trancoso tratar de assuntos Dizem que tem vídeos, né? Sim. Até agora não saiu Vídeos nada. bem complicados. E também, por conta, não vamos nos esquecer, do crédito cesta, que aumentou o crédito aqui e começou aqui na Bahia. Tá com o Renan Santos aqui, pré-candidato pelo Partido Missão, visitando a Bahia e tentando preencher uma lacuna que é o que os especialistas apontam do seu teto de votos de pesquisa, né? O teto de avaliação de pesquisa, é justamente o desconhecimento. Sim. Como é que você... aliás, é um problema entre os candidatos, é um problema que dá para sanar em 5, 4 meses. Outros problemas de outros candidatos não dão para ser sanados em 4 meses. Exatamente. Como é a sua estratégia para ser mais conhecido? Trabalhar muito mais de todo mundo. Eu sou uma máquina de trabalhar. Eu tô rodando o Brasil de carro, de avião, do jeito que der, a pé, se precisar, vou a cavalo, vou nadando, eu vou em todos os veículos de imprensa que eu puder, vou conversar com todo mundo, vou ser atacado, vou responder sempre com educação, não lacro pra cima de jornalista, mas trago a minha versão dos fatos, minha visão do que eu tenho pro Brasil, e com base nisso a gente vai criando um padrão. E qual é o padrão? Onde eu sou conhecido, eu viro voto. Por exemplo, onde eu sou mais conhecido entre os mais jovens. Onde eu estou entre os mais jovens na pesquisa? Em primeiro. Então, se eu fico conhecido, eu vou para primeiro. Então, começando a me conhecer mais no público de 25 a 35 agora. Ou seja, não tão Antes jovem. era 18 a 24. Do 16 a 24 eu estou em primeiro. No de 25 a 35, eu já estou com 12%. Eu tinha 2% ali. Então, conforme vou me conhecendo, eu vou subindo. E depois de 35 a 45, também vou subir. É uma questão de tempo. As pessoas estão me vendo na TV, estão me vendo nas rádios, estão me vendo na internet. E aos poucos eu vou apresentando as propostas. Essa subida tem algumas reações do chamado establishment. Por exemplo, eu vi recentemente, acho que na Folha de São Paulo, colocando Renan Santos como se fosse um representante da tecnocracia do Vale do Silício, da extrema-direita, e citando inclusive o manifesto que vocês têm dentro do Partido Missão, como se fosse uma peça disso. É uma reação do status quo? Putz, assim, ó, toda vez que um jornalista te chama de fascista às vésperas de uma eleição, você ganha a eleição. É o clássico, né? Chamaram o Trump de fascista, o Milei de fascista, o Bolsonaro de fascista. O que aconteceu? Todos ganharam. Agora chegou a minha vez de ser chamado de fascista. Foi uma matéria muito mal feita da jornalista. Eu fiquei até com dó da jornalista. Eu mandei uma mensagem pra ela, não brigando, explicando, ó, se eu quisesse pegar a sua matéria e te desconstruir publicamente, eu faria, porque a matéria é muito mal escrita, não entendeu do que está sendo dito. Mas eu não vou fazer isso. Mas dica, faça um jornalismo melhor. Porque ali era só uma matéria de ataque de uma pessoa que começa a ficar desesperada porque percebe que a gente tem viabilidade. O que eu vou falar? É um misto de dó, mas também de felicidade, porque aparentemente vai dar certo o nosso projeto.